Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o chefe Genildo Santos e na videoaula de hoje estarei ensinando a fazer banha de porco e também vou ensinar a você fazer aquela carne de lata. Acompanhe comigo até o fim dessa videoaula e você vai aprender passo a passo como fazer banha de porco e como fazer carne na lata. Enquanto o nosso toucinho está ali fritando para fazermos a banha, a nossa carne já está aqui temperada. Ela tem que ficar no tempero 24 horas no tempero para ela pegar sabor. O tempero básico, sal, alho e pimenta do reino. Bem temperada, com bastante pimenta do reino. Em média aí de 3 gramas de pimenta do reino para cada quilo de carne, 30 gramas de sal para cada quilo de carne e em média aí de 5 dentes de alhos para cada quilo de carne, para que ela fique aí uma carne bem temperada, bem saborosa, e ela tem que ficar em descanso por 12 horas ou 24 horas. Essa vai ficar com 12 horas, enquanto ela está marinando, nós estamos ali já fritando o toicinho para fazermos a banha. Depois, quando o toicinho estiver frito, vamos coar, vamos reservar a banha e vamos aí fritar a nossa carne de lata. Pois bem, estamos aqui fritando o nosso toucinho, fazendo aqui a nossa banha de porco, para em seguida vamos coar e vamos fritar nossa carne para fazer a carne de lata. Tradição aí da roça. Então você aí que gosta daquela comida caipira, aquela comida da roça. Pois bem, estamos aqui de volta fritando aqui o nosso toucinho. Já passaram-se aí aproximadamente uns 35 minutos. E olha só como está ficando aqui o nosso toucinho. Mais ou menos uma meia horinha. Eu acredito que vai estar pronto para a gente coar e começarmos aí a fritar nossa carne para fazermos aí a nossa carne de porco na lata. Voltando aí às nossas origens, voltando aí aos tempos dos nossos avós, era assim que eles conservavam a carne do porco, a carne da vaca, era tudo frito na lata. E a banha também geralmente era a banha do porco. Voltando aí às nossas origens, morando na cidade, mas com gostinho da roça. Pois bem, estamos de volta aqui com a fritura do nosso toucinho, para nós fazermos aqui a nossa banha, para depois estarmos aí fritando a nossa carne para fazer a carne de lata. Passaram-se 1 hora. Olha como está o nosso toucinho. Já está quase pronto, já está quase frito. Observa que a maior parte agora é mesmo a banha do porco, a gordura. Mais ou menos aqui uns 15, 20 minutos, o nosso toucinho já estará totalmente frito e estaremos aí escorrendo para darmos aí sequência à fritura da carne. Quero aqui deixar uma dica muito importante. Quando você fritar o seu toucinho, se caso você for usar a mesma panela, eu te recomendo a você tirar o torresmo, coar a banha, lavar a panela, para que não fique nenhum resíduo no fundo da panela. Pois bem, chegamos aqui ao término dessa primeira etapa, fritamos aqui o nosso toucinho, agora nós temos aqui o nosso torresmo. Observa que eu não deixei ele fritar muito. Não deixei ele fritar muito, por quê? Porque eu não quero queimar a banha e também não quero que ele fique muito seco. Por que isso? Porque eu vou tirar, vou reservar ele depois numa lata com banha e vai ser esse que vai ser a banha que eu vou estar usando para fazer comida, fazer arroz, fazer feijão com uns pedacinhos desse torresmo dentro. Então vamos tirar todo esse torresmo e depois vamos coar essa banha, vamos lavar essa panela para depois a gente darmos aí sequência à fritura da nossa carne
para fazermos aí a nossa carne de lata. Pois bem, tirei aqui praticamente o torresmo todo. Agora o interessante é que você observa, pega uma peneirinha mais fina. Então observa que isso aqui você tem que coar, isso não pode ficar na banha para você fritar a sua carne. Por quê? Porque isso vai fritar primeiro, vai acabar queimando, enquanto a sua carne ainda vai estar crua. Então por isso que o certo é você estar coando aí essa banha. Pois bem, vamos agora aqui estar coando a nossa banha. Observa o tanto de a crosta que ficou no fundo da panela. Lá no fundo da panela, observa que está sujo. Então, o que acontece agora? Você vai ter que lavar essa panela, deixar ela bem limpa, ou vai usar em outra panela. Tá vendo? Por quê? Porque aí a sua carne de lata ela não vai estragar. Porque se você usar essa mesma panela, o que vai acontecer? Esse resíduo que está no fundo da panela, ele vai queimar e vai aí sofrer uma alteração no sabor da sua carne. Por isso, é interessante você coar, você lavar a panela ou trocar de panela. Pois bem, aqui está o nosso torresmo, está escorrendo. Aqui está a nossa banha já coada. Troquei de panela. E uma dica importante, quando você for lavar a panela, coloque um pouquinho d'água, vai com ela para o fogo, porque ela vai soltar toda aquela crosta que está no fundo da panela. Se torna fácil para você aí lavar a panela. Pois bem, pessoal, já lavamos a nossa panela. Observe aqui que essa gordura ela foi coada. A gente não vê nenhum resíduo aqui de torresmo. Então ela foi coada, o fogo está desligado. Agora vamos pegar aqui a nossa carne. Observa que a nossa carne ela já está temperada, os pedaços são grandes, ó, uns pedaços grandes. Eu estou usando a pá do porco, ou seja, a paleta ou o dianteiro do porco. Desossei essa paleta, temperei, um tempero bem forte, à base de alho, pimenta do reino e sal. Com o fogo desligado, vamos passar essa carne toda para dentro da gordura. Esse é o passo muito importante que você precisa fazer para que a sua carne ela não venha aí futuramente grudar no fundo ou venha queimar. Então é importante você fazer esse processo. Lembrando que a sua carne ela ficou temperada no mínimo aí 12 horas, tá? Você não pode acrescentar nada de água na sua carne, é somente o alho maçado, pimenta do reino e sal. Para o tempero dessa carne, eu estou usando 5 dentes de alho por quilo, estou usando 30 gramas de sal por quilo, estou usando 3 gramas de pimenta do reino por quilo. Então observa que essas coisinhas pretas, isso nada mais é do que pimenta do reino. E esses são alho. Então é uma carne bem forte no tempero. Para quê? Para que quando ela fritar, a gordura não tire todo o tempero da carne. Então por isso que tem que ser uma carne bem temperada. Agora nós vamos dar início aqui à fritura da nossa carne. Próximo passo agora é nós ligarmos aqui o fogo. E vamos estar sempre mexendo. E ela vai ficar mais ou menos aí umas 2h30 a 3 horas no fogo. Mas vamos estar mostrando passo a passo como é que vai ficar aí a nossa carne. Pois bem, a nossa carne já está no fogo, já liguei o fogo. Começando agora aqui a aquecer a panela. Observa que a gordura ela tem que cobrir toda a carne, tá bom? Então, quando você for fazer a sua carne de lata, lembra-se que a gordura tem que ser mais ou menos cobrindo a carne toda. E agora ela vai ficar aqui, primeiro ela vai fazer tipo um cozimento na banha do porco,
é onde ela vai absorver o sabor da banha. E depois desse cozimento, ela vai começar a fritar. Por isso que essa carne de lata, ela fica aquela carne saborosa, porque ela é cozida na banha e depois ela é frita na banha. Pois bem, enquanto a nossa carne está fritando, o nosso torresmo já está aqui, quase frio. Agora, vamos conservar esse torresmo para que você possa comer eles daqui a um ano. Ele vai ficar fora do frio, vai ser conservante natural, vai ser conservado no sal e na banha de porco. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar ele numa panela grande. Olha que torresmo bonito. Ele não ficou bem frito, até porque eu não quis mesmo, que era para não queimar a banha, para a banha não ficar escura, e também para que eu vou usar isso aqui para fazer comida. Agora, próximo passo, você vai acrescentar aqui sal. Quando o torresmo está frito e você vai guardar ele por muito tempo, nunca se usa tempero cru. Por exemplo, um tempero completo que você fez aí à base de alho, sal, não se usa. Apenas você vai usar o sal, porque o sal já está seco. Então aqui é um conservante natural. Tá bom? Você não vai salgar, você vai apenas temperar ele para que ele fique aí um torresmo temperado, tá bom? Aí você vai misturar. Lembrando que você nunca deve guardar ele na lata quente, tá bom? Por exemplo, fritou, coou, deixou esfriar, tempera com sal, deixa esfriar. No outro dia é que você vai acrescentar a banha, igual a carne. A carne está fritando, ela vai fritar hoje. Depois eu vou tirar igual eu fiz o torresmo, tiro, deixo ela reservada. A banha fica a parte esfriando. No outro dia é que eu vou colocar a carne na lata e a banha fria em cima até cobrir a carne. Por quê? Porque se eu tirar a carne quente, meter o azeite quente, a banha quente, ela vai ainda continuar o processo de fritura. E isso vai fazer com que a sua carne frite demais, fica seca, e quando você for comer, ela tá aquela carne muito frita. Então é interessante você tirar, reserva a carne, reserva a banha. No dia seguinte você coloca a carne na lata e coloca a banha até cobrir a carne, e aí você pode guardar até um ano. Pois bem, uma dica muito importante que eu estava esquecendo: quando você colocar a sua carne na banha para fritar, nunca tampe a panela, tá bom? Você vai fritar essa carne do começo até o fim com a panela destampada. Por quê? Porque se você tampar a panela vai começar a liberar vapor, vai ficar ali aquele vapor na tampa e vai acabar caindo água para dentro da sua carne. E o interessante dessa carne é que ela não pode conter nada de água mesmo. Então, por isso que você não deve aí tampar a sua panela. Frite a sua carne com a panela destampada, para que ela possa secar toda a água. Fica aí essa dica importante para você aí que vai fritar a sua carne para fazer uma carne de lata. Pois bem, estamos de volta aqui com a fritura da nossa carne. Passaram-se meia hora e olha só como é que está aqui a nossa carne. Então observa que ela está no processo agora de cozimento. Ela está cozinhando na banha do porco. Então ela vai ficar cozinhando aqui mais ou menos 1h30. Aí depois ela vai entrar no processo de fritura. Estamos de volta com a fritura da nossa carne. Passaram-se 1h30. Observa aí como está ficando a nossa carne. Que pena que vocês não conseguem aí sentir o cheiro, mas está um cheiro aqui nessa cozinha. E a nossa carne, ela está ainda no processo de cozimento.
Observa que os pedaços já diminuíram. Então isso quer dizer o quê? Nesse processo de cozimento, a carne ela vai soltando toda a água. Então a tendência da carne é diminuir. Vale a pena lembrar que você tem que estar sempre mexendo para que não grude nenhum pedaço no fundo. Estamos de volta com a fritura da nossa carne. Passaram-se no total 2 horas e a nossa carne ainda está no processo de cozimento, mas já está começando a entrar no processo de fritura. Então observa que você tem que estar mexendo de vez em quando, de baixo para cima, sem quebrar a carne. Até porque a carne aqui ela já está cozida, e aí você mexe suavemente para ela não quebrar, para a sua carne não ficar toda espedaçada. Eu gosto de usar sempre uma colher de pau, porque é melhor até para você rapar no fundo, para não deixar grudar. Se você usa aqui uma colher de inox, o que vai acontecer? Quando você rapar o fundo da panela, você vai estar tirando resíduo de alumínio, e isso não é legal. Outra dica importante que eu quero deixar para você é quando você for, por exemplo, você está na roça e você matou um porco e você quer fritar esse porco todo. Eu aconselho você a fazer a divisão da carne. Por exemplo, as partes mais rígidas do porco, as partes com osso e as partes mais tenras, as partes mais nobres. Por exemplo, a parte do traseiro do porco, que é a perna do porco, são parte mais tenra. A parte do dianteiro, a parte da paleta, é carne um pouquinho mais rígida. Então eu recomendo você a fritar a paleta, só a paleta. A parte traseira, só as pernas, você desmancha ela, tira o osso e corta os pedaços e frita. E as partes com osso você frita em outra panela. Para que isso? Para que o seu porco ele fique frito de uma forma igual. Por exemplo, se eu coloco aqui para fritar junto com a paleta o lombo do porco, nesse momento aqui, mais ou menos há 2 horas, o lombo já estava começando a quebrar, soltando os pedaços, enquanto a paleta ainda está dura. A paleta ainda leva aqui mais ou menos 1 hora para ela ficar pronta. E o lombo já estava aqui desmanchando. Então se você fritar toda a carne junto, carne dianteiro, traseiro e carne com osso, o que vai acontecer? As carnes mais macias, elas vão desmanchar. E as carnes mais rígidas e a carne com osso, a tendência é ficar os pedaços inteiros. Então isso faz com que a sua carne fique feia. Fica aquela carne já toda esfarelenta, toda desmanchada, e não é legal. Fritando separadamente, você vai ter a carne toda de uma forma igual, né, a parte da fritura, e assim vai trazer aquela aparência, uma aparência mais uniforme para a sua carne, porque elas todas vão ficar os pedaços inteiros. E assim você pode depois estar colocando em lata separada. Por exemplo, você pode colocar só o dianteiro, só o traseiro, só as carnes com osso em outras latas. Pois bem, voltamos agora aqui com a fritura da nossa carne. A nossa carne já entrou no processo de fritura. Se você observar os vídeos anteriores, você vai ver que não parecia óleo, parecia um caldo. Ou seja, na realidade era mesmo a banha, né, que estava ali cozinhando a carne, e estava saindo a água da carne. Então passaram-se aí 2 horas e 15, 20 minutos. A nossa carne agora ela cozinhou e já está entrando no processo de fritura. Observa que agora a gente já consegue perceber que isso é um óleo, é uma banha. Então agora ela está fritando. Nesse período você deve tomar muito cuidado, porque ela começa agora a grudar no fundo. Então, uma vez ou outra, levemente, você passa a colher de pau no fundo da panela para não deixar queimar, tá bom? E aqui mais ou menos agora
uma meia horinha, a nossa carne vai estar pronta. Então observa que agora já é diferente, olha aí. Agora ela já está fritando. Você já consegue diferenciar e saber que isso é uma banha. Quero deixar uma dica muito importante para você aí que está fritando essa carne na fornalha. Talvez você esteja me perguntando, e como é que eu vou saber que está no ponto? Se você está fritando na fornalha, você vai pegar uma colher de gordura e vai jogar no fogo da fornalha. Eu não vou fazer isso que eu estou fritando aqui no fogão de casa. Você vai jogar uma colher de gordura no fogo da fornalha. Quando a gordura bater no fogo e parecer que você está jogando água, ela começar a fazer barulho, é sinal que ainda tem muita água na gordura. Continue fritando. Continue fazendo esse teste. Quando você jogar a gordura na fornalha, no fogo da fornalha, e rapidamente pegar fogo sem fazer barulho, é sinal que a sua carne está pronta, tá bom? Então isso é uma técnica para quem está fazendo aí na fornalha. Agora, para quem está fazendo em casa, igual eu, você precisa tomar muita atenção, porque aqui você vai ter que dar o ponto nela mesmo no olho, tá bom? Você vai ter que olhar e vai chegar a um ponto que você vai perceber que ela está frita, tá bom? Mas quando chegar a esse ponto, eu vou mostrar para você e você aí vai ter a certeza que a sua carne secou toda a água e atingiu aí essa fritura, aonde vai trazer uma conservação aí de 1 ano aproximadamente a sua carne na lata. Pois bem, a nossa carne ela já está frita, já chegou ao ponto. Observa que aqui você percebe realmente que isso agora é uma banha. E quando você pega a sua carne, você consegue ver que ela já está frita, olha aí. Ela está bem fritinha, está bem macia, já está até começando a quebrar. Então aqui a sua carne já está frita, já está no ponto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela da banha. Vou tirar da banha, vou colocar em outro recipiente para que pare o cozimento dela, senão ela vai ficar muito seca. Pois bem, já desliguei aqui o fogo e agora eu vou estar tirando aqui com cuidado a nossa carne, porque ela já começou a espedaçar. Então isso nos indica que a nossa carne já está frita. Principalmente a que ficou mais no fundo da panela. Mas observa que os pedaços estão bonitos, estão inteiros. Então é isso. Esse é o resultado da nossa carne. Observa que os pedaços ficaram inteiros. A carne está bem cozida, está bem frita. E ela está macia, não está seca, está suculenta. Por quê? Porque nós tiramos agora da gordura. Se eu tivesse deixado aqui na panela ou colocar direto na lata e colocar a gordura quente em cima, o que ia acontecer? Duas coisas poderiam acontecer. Primeira, a carne continuava a fritar, porque a gordura está quente, ela passava do ponto, ficando uma carne mais seca. E outra coisa, não poderia tampar a lata, porque se eu tampasse, como está quente, gera vapor, vapor gera água e assim estraga a minha carne. Forma correta: tira a carne, pega a gordura, separa em outro recipiente, espera esfriar de um dia para o outro fora da geladeira. Depois você coloca a carne na lata e vem com a gordura e coloca por cima da carne até cobrir toda a carne. Essa é uma das formas que eu acho correta. Pois bem, pessoal, já tirei a carne, tirei aqui a gordura. Observa que eu deixei aqui, ó, uma borra no fundo, ou seja, uns pedaços de carne, uma bagaceira na realidade da carne. Para quê? Para mim usar fazendo uma farofa, tá bom? Agora é só você acrescentar a farinha aqui, ó. E agora você tem uma deliciosa farofa. Pois bem, pessoal, com aqueles resíduos da carne que ficou aqui no fundo da panela, eu fiz aqui essa excelente farofa. Olha aí, tá bem saborosa, tá muito boa. Consegui colocar aqui 1 kg de farinha.
Então observa que se aproveita tudo. Temos aqui uma excelente farofa. E agora é só desfrutar dessa farofinha com café, é um espetáculo. Pois bem, pessoal, estamos aqui esterilizando as nossas latas no superaquecimento para matar todas as bactérias e também ao mesmo tempo para secar, para tirar toda a umidade da lata, para depois a gente estamos aí colocando a nossa carne dentro da lata e acrescentando aí a gordura. Então estamos esterilizando aqui a nossa estampa com um sistema de ar quente, mas super quente mesmo. É tanto que aqui é uma temperatura mesmo que queima mesmo a mão, muito quente. E é isso, vou terminar esse processo e aí depois a gente vai fazermos aí o término desse trabalho, que é colocarmos a carne, colocarmos a banha e colocarmos também aqui o nosso rótulo. Pois bem, pessoal, já esterilizamos a nossa lata. Agora vamos colocar a carne também já esfriou. Vamos colocar aqui na nossa lata, vamos encher a lata. Observa que os pedaços ficaram bons, ó. Tá bem frita e tá os pedaços inteiros. Há alguns que ficou quebrado, mas isso é normal. E agora vamos encher todas as latas e depois vamos colocar a banha. Pois bem, pessoal, enchemos aqui as nossas latas, observa, tá todas as 4 cheias. Pode encher mesmo, o máximo que couber. E agora vamos acrescentar aqui a nossa banha até tampar a carne. Pois bem, pessoal, colocamos aqui a nossa carne dentro da lata, colocamos a banha, já limpamos, tem que ficar limpinho mesmo aqui, tá bom? Para depois não ter aí nenhum perigo de contaminação. Lembrando que a banha, ela tem que cobrir toda a carne, tá? A minha tinha ficado um pouquinho mais cheia, aí o que eu fiz? Eu tirei alguns pedaços para que a banha aí pudesse cobrir mesmo toda a carne. A carne tem que ficar mesmo submersa aí na banha, tá bom? Porque é o que vai conservar. Lembrando que essa carne eu coloquei 30 gramas de sal por quilo. Ela fica um pouquinho salgada, mas é assim que eu gosto, tá? E o sal ajuda aí a conservar. Mas, se você quiser, você pode colocar entre 15 gramas a 30 gramas, tá bom? Menos de 15 gramas não convém, porque o sal é conservante. E mais de 30 gramas também não é legal, porque a sua carne vai ficar bem salgada, tá bom? Essa minha aqui, ela ficou assim, levemente puxadinha no sal. É do jeito que eu gosto. Pois bem, pessoal, já colocamos a nossa carne na lata, colocamos a banha. Esse agora é a lata de torresmo. Deu uma lata de 3 kg, cheia. E agora eu vou acrescentar a banha, para a gente depois estar tampando ela. Então essa banha com torresmo é a que eu vou usar para fazer comida. Então isso vai agregar um sabor maravilhoso aí no seu arroz, no seu feijão. Olha só. Então é isso aí. Vou tampar, vou colocar o rótulo, daqui a pouco eu mostro como ficou. Pois bem, pessoal, chegamos aqui à reta final dessa videoaula de hoje. Hoje nós aprendemos a fazer banha de porco, torresmo e carne na lata. Então aqui é o resultado final. Observa que nós temos uma lata de 3 kg de torresmo com banha. E aqui nós temos a carne na lata. Essa é de 2,5 kg. Essa é de 1 kg. Essa outra de 750 e essa de meio quilo. Então esse é o resultado final da videoaula de hoje. Vivendo na cidade
mas com sabor da roça. Uma pitadazinha do campo, uma pitadazinha da roça, voltando aí às nossas origens.